Boa tarde para você. O meu nome é João Vianney. Eu sou um dos consultores da Roper e hoje aqui eu sou praticamente plateia, porque eu estou diante de duas pessoas fantásticas que são pilares da educação mediada por tecnologia no Brasil, tanto na área da aprendizagem da sala de aula, quanto na área de estruturação de grandes processos. Quem que a Roper convidou hoje para conversar com você sobre como a sua instituição precisa ficar alinhadinha, polidinha, calibradinha para o ano que vem, para ela poder ter o respeito e a sintonia dos alunos da sociedade. Duas pessoas mágicas. Henrico Scaranello. Boa tarde, Henrico. Boa tarde, Vianney. Boa tarde, pessoal. Agradeço o convite. E vamos lá Cara, bater esse papo que está interessante hoje, hein? é a gente que agradece, porque você é head de inovação dentro da técnica. A técnica é uma das principais operações de tecnologia aplicada à educação no Brasil, e eu sempre reputo a minha amiga que criou tudo isso. Tá? E agora o Fábio está tocando toda essa operação aí. E você tem uma trajetória fantástica dentro dessa área, uma experiência muito grande. Ele está novinho assim, porque ele fez peeling, fez lifting, tá? É, Mas ele já tem muitos anos de estrada. O cara está aí na estrada. Tu tem quantos anos de estrada em tecnologia aplicada à educação, Henrico? eu já estou para 23 anos aí. 23 anos. Pô, tá muito bacana, é uma trajetória fantástica. Comecei novinho, comecei com 5. É, Tô né? novinho Tá aí. certo, tá certo. Acabou o doutorado com 5 anos de idade. Ok, me É engana isso que eu aí. gosto. Tá. E a gente trouxe também uma pessoa, a gente tem uma pessoa que é da área de provimento, que é o Henrico. E temos uma pessoa que é da área de botar a mão na massa com o alunado, com os professores, que é a aplicação. O Bruno Machado é uma pessoa capeta. Tá? O Bruno, ele tem uma trajetória dentro de grandes operações de educação, depois de operações industriais, de operações de varejo, de operações financeiras, sempre focado dentro de tecnologia aplicada. E hoje o Bruno é o vice-presidente de transformação digital, inovação, dentro da Ânima, que é um dos principais grupos educacionais do Brasil. Bruno, querido, o que que eu menti a respeito de você, ou o que que eu omiti? Grande Vianney, boa tarde. Henrico também, todo o pessoal que está conosco aqui no web, né? Sempre um prazer estar com a Roper. Cara, não mentiu não, mas você é sempre muito generoso comigo e fantástico, cara. Então, eu gosto muito aí de estar perto do professor Vianney. Obrigado, E o Vianney. Bruno, para quem não sabe, é mineirinho de nascença, foi criado lá em Belo Horizonte mesmo, tá? Ele tem toda aquela gentileza mineira, tá? Ele mora 10 anos em São Paulo, mas Minas nunca vai sair da alma, do coração e da filosofia de vida dele. Henrico, você é nascido e criado aonde? São Paulo mesmo. São Paulo mesmo, É, né? capital. Beleza. E traz toda essa pauta de compromisso de São Paulo. Aliás, foi uma idiotice minha perguntar, porque tu tá de óculos de aro de massa preto, tu tá de camisa preta. Isso é Tô visual de entregando, né? paulista. Tô Isso com aí o entregou de primeira, né, uniforme Bruno? oficial, É? né? O cara entregou de primeira, né? O cara é paulista. Só de olhar, ver que o cara é paulista. Mas, sem mais nem menos, eu quero agradecer aqui o professor Júlio Lindemann, da Unilassalle, botando um boa tarde para todo mundo aqui. O professor Marcos Alves, do Unifacema, botando boa tarde aqui, e eu vou dar os parabéns para o Marcos Alves, porque hoje é dia da medicina, porque o MEC parou o Brasil hoje cedo para fazer uma live mostrando o novo edital do Mais Médicos. E o MEC pegou pesado, porque ele limitou a 2 projetos por mantenedora. Tá? O MEC colocou uma limitação muito forte aí no novo Mais Médicos, apenas 2 projetos em diferentes unidades da federação e apenas 60 vagas em cada projeto. O MEC pegou pesado hoje cedo ali e o Marcos Alves ontem recebeu o relatório da visita da medicina lá no Unifacema e foi 5. Ó, 5, cravou 5, muito bacana. Uns parabéns aqui para o professor Marcos Alves, que Marco Aurélio Alves, que é o reitor da Unifacema, e toda a equipe que trabalhou bastante lá para conseguir essa conquista. Unifor, dando um abraço para todo mundo aqui. E antes de passar a palavra aqui para o Henrique e para o Bruno, o Henrique e o Bruno, eles são pessoas da fronteira, muito jovens, muita responsabilidade, e eles vão fazer um diálogo para mostrar para você como que a sua IES pode estar calibradinha, afinadinha para entrar rodando bacana em tecnologia para o ano que vem. Vai ser um diálogo, não é aquela apresentação tradicional. Um fala 20 minutos, depois o outro fala mais 20. Eles vão alternando e fazendo um bate-bola. Antes do papo deles dois aqui,
Eu tenho também um abraço aqui da Unifor para todo mundo lá de Fortaleza, muito bacana. Eu encontrei com o pessoal da Unifor lá no FENESP, tá? Umas meninas da Unifor que estavam lá. Um grande abraço para todo mundo. Eu vou mostrar aqui a programação da Roper e em seguida vamos pau e corda aqui direto na apresentação. Aí essa série de webinars da Roper, ela só é possível porque nós temos o apoio de empresas que desde a pandemia fazem o patrocínio regular dos webinars da Roper. Uma das patrocinadoras é a Liceu, que ela traz para o mercado uma ferramenta que ela é uma espinha dorsal digital da sua organização. Por que ela é uma espinha digital? Porque cada vértebra é uma funcionalidade. E se você já tem alguma dessas vértebras, você encaixa na coluna do Liceu. Se você não tem, pega o Liceu todo, que é uma coluna que vai desde a captação até o diploma digital. Como que funciona? Entra no chat e pega o contato do Fábio Cesp. Agenda uma reunião online com ele que ele vai te explicar direitinho como que funciona. A Roper também tem o patrocínio da Telesapiens, que é uma OPM, que ela consegue expandir o seu catálogo do presencial e o seu catálogo da EAD com uma bateria de conteúdos completa na graduação e na pós-graduação, e no técnico também. E esse ano, para o ENAD, a Telesapiens tem um bônus. Ela tem um bônus gratuito, que é a pílulasdoenad.com.br. Está na boquinha da garrafa aí para fazer o ENAD, mas dá tempo de qualificar melhor o seu aluno. Vai no Telesapiens, fala aqui no chat com o André, que ele vai qualificar para você. Outro apoio que nós temos é o apoio da Anthology. A Anthology é uma corporação mundial, está em todos os continentes, em mais de 400 universidades, e eles têm no Brasil o CRM Rich, que é um CRM com inteligência artificial embarcada, inclusive com predição, e eles têm o Blackboard, que todo mundo conhece, mas que está sempre em atualização, que é um LMS de categoria mundial, e você pode utilizar na EAD ou no presencial. Como que funciona a parceria com a Anthology? Fala com o Acir Marteleto, que está aqui no chat, e ele vai te explicar direitinho. E a Princípia é uma parceria deste ano, tá? Adriano Pistori e pessoas maravilhosas criaram uma organização que tem foco em mensalidade em dia com inadimplência zero. Zero de inadimplência. Zero de inadimplência. Não inadimplência zero, inadimplência 100%. Tá? O foco da Princípia é organizar o fluxo de caixa da sua organização, da sua escola, da sua faculdade. Como que funciona? Vai aqui no chat, tem o contato do Diogo Fonseca, fala com ele que ele vai te explicar. Semana que vem o pau pega aqui. Hoje tem esse esquenta maravilhoso com essas duas pessoas cabeça, e na semana que vem nós vamos mergulhar novamente em inteligência artificial com o Marcos Ota, que é o Head de Tecnologia Educacional na Cruzeiro do Sul. A gente está muito chique, né, gente? Olha só. Hoje tem o Head da Anima. Semana que vem tem o Head da Cruzeiro do Sul. Caramba, a roupa está se achando. Meu Deus do céu. E semana que vem, junto com o Marcos Ota, vem aqui a Anália Hernandes, tá? Que é Client Manager na Anthology. Ela sabe tudo, ela tem tudo, corre o mundo inteiro. Eles dois vão dizer para você como encantar o aluno e resolver problemas críticos de processo e fluxo com inteligência artificial. 23 e 24 de novembro, nós esperamos você no Prodese, que é o principal programa de formação de executivos da educação em Foz do Iguaçu. Esperamos você lá para a pauta Mercados e Estratégia com os maiores especialistas do Brasil. Ano que vem vamos todos para a Dinamarca, depois do inverno, ver como que funciona a educação num país que para a gente é um país do futuro. Onde eles estão, nós vamos gastar um século para chegar a um século e meio. Podemos encurtar o caminho indo lá e pegando as melhores práticas e trazendo para cá. Ok, eu fico por aqui nesse preview aqui e agora eu vou passar a palavra exatamente para os meus queridos colegas e convidados, o Henrico Scaranello e o Bruno Machado. Quem chegou depois da abertura, e já é muita gente, um brevíssimo lead aqui. O Henrico Scaranello é o Head de Inovação na Liceu. Ele tem 23 anos de mercado de TI aplicada à educação no Brasil como desenvolvedor, como criador de solução, cara é cabeça, tá? E o Bruno Machado tem uma trajetória um pouquinho menor, não são 23 anos ainda de mercado, que ele é um pouquinho mais novo, mas ele já tem 20 anos de mercado, muitos deles no início dentro da Anima, quando a Anima era pequena, ele ajudou a carregar a pedra, virar massa de cimento ali, tá? Para organizar o crescimento da Anima, depois ele foi para o mercado da área de saúde, da área financeira, da área de varejo, e agora ele retorna para a Anima como o vice-presidente de transformação digital dentro do grupo, que é um dos maiores do Brasil. Queridos, muito obrigado. O Brasil inteiro está aqui parado para ouvir vocês. É muito bacana.
As pessoas que são responsáveis pela área sensível de tecnologia nas instituições estão aqui com a gente, muitos reitores estão aqui com a gente, e eles querem saber de vocês quais são as tecnologias imprescindíveis para o sucesso de uma organização educacional no Brasil e no mundo. Para o ímpar, quem começa? Pode ser eu. Pode. Então vamos lá. Bom, obrigado aí, Vianney, pela introdução, pela apresentação. Queria começar a nossa conversa hoje dando um pouquinho de contexto, né? Quando a gente passou aí o título da apresentação, o pessoal até comentou, né? Falou, pô, tecnologias que as IES precisam adotar para sobreviver. Eu falei, nossa, será que você tá exagerando, Henrico? Isso vai sobreviver, mas tem alguma ameaça? Tem alguma coisa acontecendo que eu não estou sabendo? Vamos lá, então vou começar tentando explicar um pouquinho disso. Vamos tentar dar uma olhada um pouquinho para o lado e ver o que está acontecendo. E eu queria destacar três fatores que estão acontecendo que são bem do momento. Primeira coisa, questão geracional. Há quanto tempo que a gente já vem aqui? Eu já participei de outras webinars, até com a Roper, em outros lugares, que a gente vem falar: olha, a geração Z está chegando. Se prepare para quando a geração Z estiver por aí. O que o pessoal falava e continua falando, né? O que tem envolvido nessa geração Z que pode impactar o mundo educacional? A geração Z ela é tão falada assim porque ela é a primeira geração que é nativamente digital. São as pessoas que nasceram de 2000 para frente. Eu não sou geração Z, né? Eu sou de X para Y, eu sou ali da virada final dos anos 70 e tal. Eu aprendi tecnologia adolescente, né? Pessoal, os millennials aprenderam tecnologia também criança, adolescente. A geração Z é o bebezinho brincando no tablet que mexe melhor do que eu, melhor do que a maioria do que está aqui, né? E por que a Sim. gente... Henrico, eu estava lembrando aquela propaganda do Itaú, do Rude, lembra? Que É isso ajudava aí. o pai e a mãe a resolver nem era o aplicativo, era o site, nem existia aplicativo, era acessar o site do Itaú, lembra disso? Pois É, assim, precisava ensinar, né? Hoje em dia a precisava geração Z ela não é ensinar. ensinada, ela quer intuitivamente fazer as coisas, né? Então, Imagina por a que... minha dificuldade, olha a minha dificuldade. Eu conheci telefone com 10 anos de idade. Pois é. Televisão com 14 anos de idade. A praia, eu fui conhecer o mar com 16 anos de idade. E eu fui usar o primeiro e-mail aos 35 anos de idade. Pois E é. fui ter o primeiro telefone aos 38. Primeiro smartphone, primeiro telefone celular com 38. Imagina a minha dificuldade, caramba. Pois é, Vianney, não quero chamar ninguém de ultrapassado, mas a geração Z já não gosta mais de e-mail, tá? E-mail já, por favor, não me Caramba! mande o e-mail, por favor, não me ligue. Não me mande scraps, e-mail, É, PowerPoint. Lembra daquela música que é, tinha uma música assim? Não me mande e-mail, scraps, PowerPoint. Vai é lá, isso segue. aí. Mas por que eu estou trazendo a questão da geração Z? Por que que... Fala assim, mas já estão falando isso há tanto tempo. É que assim, se você reparar bem no detalhe, no passado, há 5 anos atrás, o pessoal falava, cuidado que a geração Z está chegando. O tempo passa rápido, meu amigo. Hoje, a geração Z, se fizer as contas, quem nasceu em 2000 está com 23 hoje, é a geração que está entrando no mercado de trabalho, é a geração que está na IES. Então, agora não tem, o tempo acabou. Então, assim, eles chegaram e não tem como fugir. E aí, todo mundo fala aí, assim, é uma geração extremamente imediatista, é uma geração que valoriza muito você poder fazer as coisas de qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento. Aí fala, eu tenho um exemplo em casa. Eu tenho um filho que está no 2º ano do médio que ele reclama que a aula é muito longa, 50 minutos é muito longa. O professor explica, eu faço o exercício e tem aquele final que eu não aguento, eu preciso sair. Por que eu tenho que ficar sentado? Ele fica querendo reclamar por que eu tenho que ficar preso no ambiente ali por aquele tempo. Eu já aprendi, enfim. Então, se a gente fizer uma reflexão de como que as instituições ensinam, como que os alunos querem ser ensinados, né? Você vê a explosão do EAD e do híbrido. Por que está tão popular? A explosão
dos cursos livres, da forma de aprender YouTube, TikTok, rápido, curto. Por que que isso é tão famoso? Por que que isso tá tão... é um sucesso tão grande? Porque a geração que consome isso é a geração que está... O momento é o delas, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa ver. E aí reparem que a palavra tecnologia... Então, por que que a geração Z é uma geração que está impactando e está mudando a forma que a gente tem que ver a educação? Porque elas são... a tecnologia é indissociável delas, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Segundo ponto que eu queria chamar a atenção: consolidação do mercado educacional. Está aí o Bruno, de um grande grupo, existem outros grandes grupos. O que a gente percebe que tem acontecido? Como o mercado tem se consolidado, o que um grande grupo faz? Ele otimiza o recurso, ele compartilha a sua infra, ele compartilha o que ele tem, e o ticket médio, todo mundo aqui sabe como é que está, né? Briga de foice, como é que fala? Cada vez menor. E como é que o pessoal consegue manter uma qualidade, alcançar o Brasil inteiro e com uma margem cada vez menor, tendo que baixar cada vez mais o ticket, né? Então, o desafio do custo não tem para onde fugir. Se você não quiser cortar a qualidade, você vai ter que fazer uma coisa que é operar em escala. Se você não é um grande grupo, como é que você faz para operar em escala? É tecnologia, tá? Então, a gente vai decorrer, ao longo aqui da apresentação, a gente vai falar mais sobre isso, mas o segundo ponto que eu queria destacar é isso: a necessidade que qualquer instituição hoje tem de operar de uma maneira inteligente, de fazer mais com menos. A tecnologia é a chave disso daí. Terceiro ponto que eu queria trazer para passar a bola para o Bruno, já na sequência. Bruno, querido, Oi. ó, o Henrique trouxe coisas muito mágicas aqui. Eu fui até anotando aqui para eu não poder esquecer aqui, né? Ele colocou que no passado, e falou 5 anos, né, que no passado já se alertava da chegada da geração Z no ensino superior, que é o nativo digital, que cara que já nasceu dentro dessa temática aí. 5 anos para ele é coisa do passado. Aí ele colocou que essa galera, eles são imediatistas, querem fazer tudo a partir de qualquer lugar, em qualquer tempo, acham uma aula presencial de 50 minutos muito longa e insuportável e são hard uso de tecnologia digital. Por isso, o sucesso das plataformas como TikTok, como Instagram e tal, tudo isso em alinhado com essa geração. E ele chega agora no ensino superior que está exprimido, né? Você tem uma super oferta que derrubou o ticket. Para você segurar a qualidade, tem que intensificar na produtividade. Não tem ganho de produtividade sem utilizar tecnologias intensivas. Como quer fazer isso na prática, Bruno? Perfeito. Atendendo os alunos. Perfeito. Agora, Henricão, você ia falar um terceiro item, né? Só para, Vianney, Tudo só para bem, eu ver vou se... falar rapidamente, é o Isso, seguinte: o fala o terceiro mercado, da argumento. aí já te passo a bola, o Sim. mercado de trabalho também está recebendo essa galera, também Uhum. está tendo que trabalhar com eles. E aí, eles estão num outro dilema. O mercado de trabalho é o seguinte: como é que eu pego um cara que vai levar 4, 5 anos para se formar, que quando ele sair está com a tecnologia que já mudou do que ele aprendeu? Então, eu queria falar da ameaça dos edtechs e das grandes corporações que estão elas mesmas formando seus funcionários. Por quê? Porque eles não estão vendo que a formação clássica tradicional está entregando um profissional calibrado para aquilo que ele precisa. A gente teve a crise recente na pandemia de falta de mão de obra, onde acabou o cara de TI. Não dá para esperar formar um cara em 4 anos ou em 2 anos. O que faz? As empresas saíram formando as próprias pessoas. Tacaram o curso de extensão, curso livre para fazer. Então, você vê que o mercado está puxando e está precisando. E será que as IES não vão entregar isso? Elas vão falar, não, sair do mercado? Então, é o gancho aí. Brunão, para mim, essas três... O cenário atual é essas três coisas: geração Z, ticket baixo de consolidação e mercado de trabalho demandando outro tipo de formação. Bruno, querido, agora, como é que você está fazendo isso no campo de prática? Hoje, liderando um grupo com mais de 100 mil alunos, tendo que enfrentar essas três realidades cruéis que o Henrique falou, né? A geração Z, que é um aluno muito crítico, ele não é fiel à marca, ele é fiel a ele mesmo, tá? Essa questão do mercado de trabalho, que algumas corporações já assumem que ela tem que formar o seu colaborador, não pode esperar o tempo da instituição, e essa questão da pressão da competitividade dentro do setor,
né, exprimido por mensalidades cada vez menores e tendo que alcançar ganhos de produtividade com tecnologia intensiva. Como que é fazer essa tripla mágica? Não tinha o triplo twist carpado da Daiane dos Santos? Como é que você faz esse triplo twist carpado na Ânima, no seu dia a dia? Perfeito. Vianney, obrigado, Henrique, por essa introdução. Bom, eu estou na Ânima há 8 meses nesse meu retorno. Então, esse setor de educação que eu reencontrei, depois de 4 anos fora, é um setor de educação que está muito mais sensível a esses pontos que vocês colocaram. Então, imagina que eu saí em 2019, portanto, antes da pandemia, e voltei 4 anos depois. Então, eu consigo olhar e falar assim, nossa, tudo isso, algumas dessas coisas já tinham sinais lá atrás, e algumas se agravaram muito, e outras não se materializaram, né? Coisas que tinham alta expectativa lá até 2019 e tal, e que não se materializaram depois disso. Mas como que a gente está fazendo na prática? O primeiro ponto, que até é muito além da minha jurisdição, né, enquanto transformação digital, é uma atualização do modelo acadêmico, né? A Ânima está já há alguns anos numa aposta muito firme no ensino híbrido, e para entregar esse ensino híbrido, nós temos um modelo que a gente chama de E2A, o ecossistema Ânima de aprendizagem. Então, o primeiro foi reformatar a entrega, né, o produto, para que ele pudesse cobrir esses pontos que você mencionou, Henrique, principalmente o terceiro ponto, né, do mercado de trabalho e a competição, que não vem necessariamente de outras universidades, mas vem de hospitais, vem de empresas do mercado financeiro, entendeu? E vem das edtechs. Então, ali você está competindo com muito mais gente, além das universidades que normalmente até então eram o nosso concorrente. E aí, Vianney, para não me estender muito, para abrir para mais perguntas, eu vou resgatar o que eu falei no Prodese na temporada anterior, né? O próximo é mercado, né, inteligência, mas o anterior foi sobre tecnologia. E o que eu mencionei lá foi para que não tenhamos pressa, mas tenhamos rumo com relação à aplicação da tecnologia. Então, cada universidade que está nos ouvindo, cada reitor, cada liderança, independentemente da área dentro da escola que está nos ouvindo, tem que saber o rumo da escola. Então, a sua escola está revendo o modelo acadêmico, a sua tecnologia tem que acelerar essa implementação do modelo acadêmico. A sua escola está investindo numa área de conhecimento em específico, por exemplo, a área da saúde, a sua tecnologia tem que ser muito boa para uma experiência educacional na área de saúde, e assim por diante. Então, o rumo da tecnologia é fundamental para você definir quais tecnologias você tem que usar para sobreviver, para fazer o gancho aqui com o negócio. Então, assim, primeiro saiba para onde você está indo, porque nesse mar revolto aí que o Henrique descreveu muito bem, tem muitos ainda perdidos e não sabem o rumo. Então, sem rumo, meu amigo, não tem tecnologia que sirva. Oncotô, oncovô. E com Não é que assim? tecnologia eu Isso vou? aí. Oncotô, oncovô, que tecnologia que eu uso, sou? Né? Tá. Exatamente. Henrico, querido, você poderia dar um panorama para essa galera, fazer como se fosse um setup, um alinhamento, tá? Porque a gente está falando assim, tecnologias de fronteira aplicadas ao dia a dia da educação. Mas quando eu falo hoje tecnologias de fronteira, eu estou falando em várias categorias, eu estou falando de inteligência artificial, eu estou falando de learning analytics, estou falando de automação avançada. Você poderia dar uma nivelada para a gente, assim, passar uma régua para a gente poder estar todo mundo na mesma página, assim? Vamos lá. Então tá, é o seguinte, ó. Eu separei aqui, acho que o pessoal aqui tá curioso para saber, mas quais tecnologias? Como que eu uso? Como é que a gente Exatamente faz? isso, né? Tipo assim, Vamos para o que a gente interessa. precisa estar isso, mas assim, cara, é tanta coisa, eu estou meio Sim. perdido, você entendeu? Nós vamos focar em alguns grupos aqui, até para caber dentro do tempo. Mas é o seguinte, eu vou apresentar alguns grupos de tecnologia e vocês, na cabeça, aí fiquem sempre com essa ideia. A tecnologia ela é uma ferramenta. Não é a tecnologia em si que vai resolver, não é que você não vai entregar a tecnologia para o aluno, ou você vai instalar uma tecnologia na IES e tudo se resolve. Você tem que pegar essa ferramenta e saber como usá-la para resolver os seus problemas. Então, assim, você pode aplicar tecnologia do lado mais acadêmico, do lado do aluno. Então, isso da geração Z, isso do mercado de trabalho, você tem que fazer o seguinte, a reflexão que você tem que fazer, como que eu pego a tecnologia, como é que eu formo alunos que vão dominar as tecnologias
para eles saírem competitivos no mercado, para eles se interessarem pelos meus cursos. Isso é um lado. O outro lado é o operacional. Você fala, como que eu aplico a tecnologia no meu dia a dia para eu chegar nesse ticket baixo, no meu custo operacional, para eu operar em escala? Então, tudo que a gente falar aqui, você tenta ver que vai ter uma aplicação mais para o lado do aluno, de como que você vai transmitir isso para o aluno, para ele se engajar, e como que você vai botar na cozinha, aí, né, no seu dia a dia, na operação, aplicar para fazer mais com menos. Queria começar com o que está na moda, né? Vamos falar de IA. Mas assim, como não é todo mundo aqui obrigado a saber estar no mesmo nível, eu vou compartilhar um único slide antes da gente falar do IA aplicado, para fazer um rápido nivelamento, tá? Então, acho que vocês já devem estar vendo aqui. Quando a gente fala de inteligência artificial, esse nome é um nome meio perigoso, porque define a inteligência, né? Inteligência é conversar, é pensar, então é um termo meio perigoso, né? Hoje, o que está na moda que a gente fala de IA, na verdade, é um pedaço só de tudo que uma inteligência artificial pode fazer, é atrás das IAs generativas, que, na verdade, são softwares que são capazes de gerar textos, imagens, vozes. Então, são ferramentas que a gente usa para criar coisas, tá? É uma categoria bem específica. É isso que está o ChatGPT, o Bard, o Copilot, que o pessoal tanto fala, é isso. E por que elas são tão interessantes, né? Porque elas atingiram um nível de maturidade que agora realmente são ferramentas úteis e elas ajudam a economizar tempo, elas ajudam as pessoas a terem ideias, elas ajudam as pessoas a realizarem atividades repetitivas. Então, da mesma forma, assim, um cara que constrói uma casa sem um ferramental profissional e um cara que constrói cheio de instrumento, o cara que usa um instrumento, ele performa. Então, a IA generativa veio para ser uma ferramenta para que todas as áreas de conhecimento, não é só o pessoal da tecnologia, é o cara da saúde, é o cara do direito, é o cara de todas as áreas podem se beneficiar dela. Então, fazendo esse pequeno, né, uma humilde explicação do que a gente está falando de IA generativa, qual a reflexão que a gente tem que trazer para o cenário das IAs? Primeiro de tudo é que a IA veio para ficar, a IA generativa veio para ficar. Tá? A aposta que está sendo feita é muito grande. A gente tem até uma declaração do Bill Gates falando que assim, ó, a IA hoje é tão fundamental quanto foi, por exemplo, o computador pessoal ou a internet. Você imagina que de tempos em tempos vem alguma descoberta que muda o dia a dia das pessoas, que muda o jeito que o mercado trabalha, que as pessoas agem, e a IA está sendo apontada como a próxima tecnologia que vai realmente criar um impacto, um marco na história, né? A gente pode dizer que está vivendo a história, né? Então, como que você fala que hoje você forma um aluno que não tem a menor noção de como usar o IA no dia a dia educacional dele? Será que o caminho é dar um curso? Será que é uma disciplina? Será que é só pedir para que o aluno, quando faça um trabalho, que ele faça usando o IA? O fato é que, assim, essas respostas não tem um livro ali escrito, juntos nós vamos descobrir o uso. Mas o fato é que nenhuma instituição de ensino que ignora a presença da IA generativa vai entregar um aluno competitivo para o Henrico, mercado. Oi. ó, se eu estou te entendendo, o desafio para as IES, ele é aprender a usar para a sua sobrevivência institucional, mas ela também tem a corresponsabilidade de aplicar no ensino para que o aluno saia dominando essa lógica de uso, pelo menos. Não digo aprender a Perfeito, programar IA, mas tem que aprender a lógica de uso da sua vida perfeito. futura, incorporando a IA como se fosse um assistente. É mais ou menos isso que eu estou te Vamos entendendo? imaginar na época que o cara aprendia lá engenharia sem uma calculadora científica, e aí veio a calculadora científica e aí para falar, não, aqui no meu ensino só faz conta no lápis. Eu lembro disso, eu peguei o nascimento da Texas Instruments. Eu fazia engenharia em 1970 e poucos. Tinha como evitar? Tinha como você falar o aluno não vai usar? Não tem como, o ganho de Lutar. produtividade era infinito, a solução de tempo era absoluta. Então, o recado para o lado de currículo, de curso, de conteúdo é isso.
não tem como lutar contra. Então, a instituição, os professores, os cursos, eles têm que, de alguma forma, achar um caminho, um modelo de negócio onde a IA vai estar presente. Isso é uma coisa. A outra coisa é aquilo que você falou, assim, é na parte operacional, né? Será que a instituição de ensino não pode usar essa ferramenta para ganhar essa escala, para fazer um atendimento ao aluno, para responder ou para fazer uma tutoria, para responder perguntas no EAD? Existem múltiplos usos que podem ser bolados, e a ideia se a instituição não usar o IA para ganhar escala, o concorrente dele vai estar usando e vai estar... Como que o meu concorrente consegue fazer tanto mais do que eu? Porque o cara que faz a conta de cabeça ou no lápis, ele vai demorar muito mais do que o cara que faz na calculadora. Então, você vai para a briga sem a calculadora, é mais ou menos por aí. Eu acho que aí o Bruno pode nos ajudar dizendo como que está isso, como que ele está sentindo isso e se já existe algum plano, alguma coisa do lado aí da Ânima. Mas do assunto IA, isso assim, é inevitável, veio para ficar, é uma corrida. Se você quiser largar por último, para correr atrás depois, vai ser complicado. Bruno, o Muito Henrico bom. radicalizou para cima de você, cara. Como é que Legal. tu vai sair dessa? Não, perfeito, Vianney. Então, pessoal, assim, o Henrique, eu acho que ele tem o privilégio de estar numa grande empresa de tecnologia para a educação e conviver com múltiplas realidades e entregar soluções aí para empresas menores, escolas menores e também escolas maiores. No caso da Ânima, o nosso desafio é que nós já temos uma base, vou falar do EAD, tá? Falar de videoaulas. Nós temos, todos nós aqui, instituições de ensino, milhões de minutos de aulas gravadas. Aulas que podem ter até 50 minutos, como o Henrique falou logo no início. Então, nós estamos lá usando inteligência artificial para, primeiro, transcrevê-las. Então, eu vou transcrever os vídeos e vou ter, então, em formato de texto. Vou indexar estas transcrições, de modo que eu possa pesquisar o trecho do vídeo e chegar. E, por último, eu vou resumir a transcrição. Estas tecnologias de transcrição e indexação do texto para o vídeo não são recentes, são tecnologias que já existem há alguns anos, porém com baixa penetração, porque elas custam, né? São serviços em nuvem. E o que mudou e vem mudando é o preço disso. Então, quando você calcular os milhões de minutos que tem, quanto custa para transcrever, para indexar e para resumir, esses custos estão caindo bastante. Nós lá olhamos os vídeos mais populares dos cursos que têm mais alunos e começamos as transcrições, indexações e resumos por estes. Tá? Então, esse é um uso efetivo, não necessariamente de AI generativa em todos os passos, só o passo de resumir que a gente usa AI generativa. Os passos anteriores são inteligência artificial, mas não necessariamente AI generativa, tá? São outras ramificações aí da inteligência artificial. Isso é uma forma de a gente usar. E vou dar outro exemplo na linha de evolução de negócio das instituições para sobreviver, que é a reformatação de ofertas para o mercado. Então, nós temos na Ânima duas ofertas adicionais que hoje têm pequena representação em termos de receita, mas que têm enorme potencial para o futuro, porque não são formatos regulados, que é o primeiro, que a gente chama de One Learning. Esse One Learning seria o Netflix da Ânima, né? Seria todo o acervo de nanodegrees, que o currículo da Ânima, eu mencionei aqui já o E2A, o Ecossistema Ânima de Aprendizagem. A gente quebrou a ideia da lógica das disciplinas e foi para unidades curriculares. Essas unidades curriculares mais granulares estão disponíveis neste One Learning. Então, é uma forma de você remontar o Lego, né? Remontar as pecinhas que hoje estão agrupadas em cursos e você vê-las separadas. E aí você quer aprender uma competência tal, quer aprender outra competência, estão todas elas lá no One Learning. E a segunda incursão nossa em inovação de produtos é a parte do Viva E, que a gente fez uma parceria com a Vivo, a operadora de telefonia, não para vender curso, né? Eu sei as experiências anteriores do setor nesse sentido, mas nesse caso nosso aqui, nós temos um negócio de empregabilidade e cursos de extensão em parceria com a Vivo, que se chama Viva E. Mais adiante, eu combino com o Vianney aí, mando os links das duas iniciativas aqui, mas são só duas formas de tentarmos
ampliar a participação das universidades nesse mundo de educação que não está restrito só à graduação e à pós-graduação. Tem essa história do lifelong learning de verdade, né? A universidade vai ter que ocupar esses espaços que estão sendo ocupados por outros. Mas são Bruno, esses... querido. Bruno, você colocou como é que essa tecnologia está sendo utilizada pela organização, tá? Perfeito. Para poder atualizar esse acervo, indexar esse acervo, permitir buscas mais localizadas na área de vídeo e também essa granulação da área de educação profissional em parceria com a Vivo. Agora, eu queria que você me dissesse o que isso muda na vida do aluno. Perfeito. Vianney, uma coisa que a Anima está atrasado, tá? A gente admite, não tem nenhuma questão sobre isso. Nós temos muitas coisas a nos orgulhar, mas também temos ciência dos nossos desafios e assim a gente chega lá, né? Nosso aplicativo, Vianney. Então, a gente, por inúmeras pesquisas, sabe que mais da metade dessa geração Z que o Henrique mencionou não tem um computador, ele só usa o celular. Então, a escola para ele é o celular. E, portanto, a sua escola precisa ser boa no celular. Né? Do contrário, ela pode ter uma marca incrível, mas esta marca, na hora de olhar e assistir a aula, cara, é muito ruim a experiência. Então, esta tecnologia aqui de resumo de aulas, quando você pensa também em transformar os vídeos em áudios apenas, né, e eles poder assistir offline, assistir sem gastar a internet, assistir no telefone, nós estamos replicando uma experiência de um podcast, que é muito mais palatável para esse público. Então, quanto mais próximo o meu aplicativo for de uma experiência do Spotify, do YouTube e de outros, mais atenção do aluno eu vou ter. Então, o que muda para o aluno, Vianney, é que a gente está, sem abrir mão da qualidade acadêmica, procurando gerar atenção por parte desse estudante. Tá? Então, acho que é isso. Nosso maior investimento hoje é em fazer o nosso aplicativo evoluir em termos de experiência e de engajamento. Tá? Isso a gente está atrasado. Tem colegas que estão muito avançados e nós estamos acelerando bastante os nossos investimentos no que a gente chama de U-Life Mobile. E eu não tenho dúvida que vocês vão chegar lá, porque você é um capeta, tá? E você tem uma equipe de capetinhas que eu conheço, tanto em Minas quanto em São Paulo, que vão dar conta do recado. Eu anotei aqui, vê se eu estou errado. Frase matadora do Bruno. Mais da metade dos alunos da geração Z, que é o seu calor do ano que vem, mora no celular. Isso. Ou seja, a IES que não rodar perfeitinha no smartphone vai ficando fora do jogo. É isso? Isso, ele perde atenção para outros aplicativos. Perde atenção. E assim, o aplicativo não é novo, né, Vianney? O problema é que a gente ainda não fez ele ficar bom, né, cara? Os aplicativos de escola, com raras exceções, vai no ranking de aplicativos de educação das lojas de aplicativos. A primeira universidade que aparece, que não é a Anima, é outra universidade, eles estão lá na posição 40, posição 30, entendeu? Esse ranking é muito dinâmico, mas eles não são os primeiros. O Duolingo é incrível, outros tantos são incríveis. E os das escolas, cara, ainda estão comendo poeira. E um mundo muito louco. Isso que eu estou atrás de ser o líder, entendeu? Porque aí Nós a gente vai lançamos avançar e mudar a ontem, vida dele. aqui em Santa Catarina, a gente lançou ontem, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, Rio de Janeiro, a gente lançou o aplicativo do Intensivo Enem, que é um curso executivo de 5 semanas para o Enem. E nós ficamos 6 meses trabalhando, achando que estava perfeito. Fizemos os testes internos e tal. Largamos para a galera acessar ontem, deu milhares de acessos e milhares de sugestões. Tipo assim, arruma isso, arruma aquilo. É um mundo muito louco. Henrico, querido, o Bruno já deu para ele a lógica de uso e de aplicação da IA, mas não é só isso. Tem mais tecnologias chegando e pegando, né? Dá uma ajuda para a galera, dá uma nivelada, bota todo mundo na mesma página aí. Vamos passar para uma próxima, mas antes eu queria complementar duas ideias que estão bem na hype aí, né? Para usar até o termo, de uso de IA generativa. Eu falei que a geração Z, ela gosta muito de vídeo, ela gosta muito de coisa, então as instituições elas se veem na situação de ter que produzir muito conteúdo muito rapidamente. Olha que ideia legal que dá para fazer, né, com IA generativa. Você tem muito conteúdo escrito, você pede para a IA resumir para você. Você pega esse resumo, você pede para a IA gerar um vídeo ou uma apresentação e uma locução, inclusive às vezes um personagem locutor.
e você rapidamente, com um custo muito reduzido, você tem aquele conteúdo que antes era escrito, resumido e transformado. O Bruno até tem uma ideia boa, às vezes você pega só a locução e vira um podcast e tal. Então, olha como quem usa a IA generativa consegue fazer muito mais rápido, consegue se adaptar e transformar um conteúdo que já era bom, mas num outro formato, num conteúdo com essa roupagem que a geração Z vai consumir. Isso é uma coisa. Outra coisa muito interessante, no EAD você tem aquela ideia do aluno aprendendo a qualquer hora, você tem que ter um tutor, você tem que ter alguém para ficar respondendo, tirando dúvidas. Por que não pegar um conteúdo que já existe, dá para IA ler, resumir, entender, se apropriar daquele conteúdo e aí a IA ser o seu tutor que atende 2 horas da manhã para tirar uma dúvida ou que fala, gera um exemplo daquilo que eu acabei de aprender. Então tem ideias muito legais que dão para se... você combina, encadeia as diferentes soluções de IA generativa e você tem esse ganho de escala e esse impacto no engajamento do aluno da geração Z. Tá bom? Mas beleza, gastamos bastante tempo com a moda da IA generativa. Eu queria chavear então agora para outra categoria que é muito importante, que é a categoria de automação. Quando a gente fala que a instituição tem que fazer mais com menos, tem que render mais, a gente precisa usar ferramenta para poder dar essa produtividade. Então, eu vou fazer, se vocês me permitem de novo, fazer um resumo bem curtinho aqui de uma tecnologia que nem sei se todos conhecem, mas que está bem forte ultimamente, que é o RPA, Robotic Process Automation. O que é isso daí? São robozinhos que fazem coisas? São softwares, na verdade, tá? São softwares que você, uma pessoa não programadora, um usuário final, consegue fazer ele aprender a realizar uma atividade que você já faz. Então, sei lá, na sua instituição deve ter alguém que recebe um e-mail com um anexo, abre aquele e-mail, vê o nome de quem mandou, tem uma nota fiscal, tem um documento, e aí cadastra num sistema, digita tudo aquilo, e aí anexa aquele documento e passa para frente. Então, no dia a dia, você faz isso 1, 2, 10 vezes. Será que você não pode botar um robozinho para fazer isso, para monitorar o seu e-mail, extrair o dado, encaminhar, disparar, interagir? E olha que coisa legal. Com esse tipo de solução, você consegue, inclusive, automatizar ferramentas que não automatizam, né? Hoje, uma boa instituição que tem um sistema educacional, ele tem soluções de agendamento, a gente trabalha muito aqui, por exemplo, no Liceu, para cada vez mais entregar coisas que rodem sozinho em background, agendado, gera as mensalidades, gera as notas fiscais, encerra a turma, tal. Mas nem todo mundo tem solução assim, ou nem toda ferramenta está nesse nível de maturidade. Então, como é que eu faço? Eu consigo, às vezes, através do RPA, programar para como se fosse um ser humano operando aquilo ali, fazer uma tarefa repetitiva e criar algum tipo de automação. Então, a dica aqui olhem algumas dessas ferramentas que eu coloquei aqui e se informem e vejam se vocês não conseguem aumentar a produtividade interna operacional através da utilização de RPA. E da mesma forma que isso vai ajudar a operação de vocês, vocês devem ficar atentos para se vocês não devem ensinar isso ou ter esse tipo de conteúdo para o aluno do futuro que vai sair da sua instituição, porque você vai botar ele no mercado de trabalho sem nunca nem ter visto isso, nunca nem ter trabalhado com isso. De novo, não é uma coisa exclusiva para a área de TI e tecnologia. Esse é o tipo de coisa para qualquer tipo de trabalho digital, repetitivo, isso pode ser agregado. Então, por que não tentar, de alguma forma, sensibilizar os professores nos cursos para, em algum trabalho, alguma atividade, como uma ferramenta, né, fazendo parte do conteúdo ali, que envolva, de alguma forma, o RPA. Isso é uma coisa, mas assim, automação não é só RPA, tá? Existe uma outra ferramenta muito importante aí que ajuda no mundo da automação, que é o tal do OCR, né? Ficamos só com a sigla assim, RPA, OCR, sopa de letrinha. Mas OCR o que é? Isso já é mais famoso, mas cada vez mais está ficando mais refinado. É o reconhecimento ótico de caracteres. É quando você manda uma imagem para um software e esse software te ajuda a dizer o que é aquilo. Então, eu mandei um documento, ele fala, olha, isso é um RG, e é o RG do João Vianney, que nasceu no dia tal, 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 e o número tal, 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 tal. Agora, a gente está numa fase, as instituições de ensino superior, né, diploma digital, histórico digital, tudo tem que nascer digital.
quem que aí do nosso público não está enfrentando um baita de um desafio, tendo que digitalizar acervo, está atrasado, né? O acervo já está no ar, mas tem um monte de caixa ali guardada, correndo atrás do prejuízo. Como é que você está fazendo esse tipo de trabalho? Você está digitalizando um por um e uma pessoa, um funcionário vai lá e olha, cara, crachá, RG do Vianney. Não, está aqui, põe nessa pasta, põe naquela pasta. Por que não usar uma ferramenta como o OCR que vai classificar, que vai dizer se, não, isso aqui, esse RG está errado, ou é do pai do aluno, não é do aluno. Então, queria trazer também, nesse grupinho que a gente está falando de automação, o RPA, o OCR, existem vários serviços, então, todos os grandes players de mercado hoje oferecem soluções de OCR. A gente, no Liceu, a gente embarca no próprio produto, através da Amazon, também uma solução de OCR, como um plugin, mas o grande recado que fica aqui é: por que você tem que ter 5, 6 pessoas conferindo o documento, quando você pode ter um software que faz isso 24 horas imediato? Outro ponto importante, né? No momento do ingresso, hoje a geração Z é imediatista, né? Então ele quer comprar um curso, se inscrever num curso e já sair usando. Mas aí eu só posso liberar depois que eu pegar um documento que eu validar e aprovar. Quanto tempo você leva para aprovar e aceitar um documento do aluno? É na hora? Leva 24 horas? Leva uma semana? Quanto tempo você fica represando, às vezes, uma solicitação, porque depende de um ser humano ir lá e conferir? Com o OCR você consegue fazer isso mais rápido. E por terceiro que entra na categoria automação, também uma coisa já não tão nova, mas que agora com a inteligência artificial ganhou um upgrade muito importante, são os chatbots. Como que você atende os seus alunos na instituição atualmente? Você tem lá uma grande central de aluno com sofazão, um cafezinho quentinho, tudo certo? Deixa eu te falar, o aluno não gosta, a geração Z não está afim de ir lá pedir um atestado presencialmente, tá? Ele quer pedir, como o Bruno falou, do celular dele, a hora que ele está voltando da academia, ele quer receber já automatizado. Como que você faz esse atendimento eletrônico? Você contrata uma solução omnichannel e põe lá uma série de telefonistas e de pessoas lá respondendo, aquelas salas de call center gigantescas atendendo aluno, ou você usa a tecnologia para ganhar escala desse sentido. Então, o chatbot nada mais é do que um software que faz atendimento, ele conversa com as pessoas, consegue disparar as ações, pode ser treinado para fazer e responder tudo que você precisa, e agora com o IA, cada vez mais ele fala naturalmente, uma linguagem simples, que não assusta ninguém. Então, é isso, tá? Existem grandes players de mercado e a ideia é que normalmente um chatbot você faz meio sob medida, né? Você contrata uma empresa e customiza o atendimento. Eu quero fazer para ingressantes, eu quero fazer para aluno, eu quero fazer para pai de aluno, eu quero fazer e você treina e capacita ele. Tem várias aí no mercado. E eu acho que é isso. Para essa categoria, eu queria fazer essa provocação dessas 3 tecnologias: RPA, Cara, OCR e chatbot. cara, muito bacana. E eu fiz uma viagem no tempo aqui. A primeira Secretaria Digital do Brasil, eu implementei em 2004 na Unisul Virtual, com o apoio da Abigail, lá de Belo Horizonte, da Consai. Tá? Ali com a Abigail, nós levamos ela para Florianópolis, lá em Palhoça, botamos a nossa equipe da Unisul Virtual de Secretaria, junto com a Abigail, e pegamos tudo que a legislação permitia para criar a primeira Secretaria Digital do Brasil. Mas era no braço, porque essas ferramentas não estavam disponíveis. Mas a gente conseguiu simplificar a vida do aluno de maneira radical. E criamos, inclusive, a formatura à distância, a teleformatura, que o aluno logava por login e senha, assistia um vídeo com o juramento do líder de turma, assistia o vídeo da colação de grau do reitor e, por login e senha, dava um aceite e recebia o diploma pelo correio. E todo mundo enlouqueceu, tipo assim, mas isso não vai valer. Mas por que não vale? Se vale eu chegar no totem do banco e contratar um financiamento, por que não vale para eu fazer um juramento online? Eu fiquei viajando no tempo aqui e essas ferramentas não existiam e a gente fazia no braço. Bruno, sua vida hoje está mais fácil, né, com esse monte de ferramenta. Como é que a Ânima está lidando para fazer automação de processo, atendimento digital, prontidão de resposta, tutoria inteligente? Como é que vocês estão fazendo esse agrupamento para a solução de vida do aluno e redução de custos na empresa? Perfeito. Bom,
pessoal, então, até pelo avançado tempo, vou colocar 2 pontos. O primeiro sobre RPA, a gente tem quase 50 robôs e nós temos usado também para checar e garantir atualizações cadastrais em sistemas externos. O MEC tem alguns sistemas, o FIES tem alguns sistemas, o Pravaler tem outros sistemas. Você precisa atualizar, fazer o processo andar, monitorar se tem notificação lá sobre comissões e assim por diante. Então, os robôs, no nosso caso, também resolvem problemas entre os sistemas internos, mas eles ajudam a automatizar estes passos em sistemas que nós interagimos no mercado. Então, se eu preciso fazer um processo de bolsa andar, se eu preciso fazer um processo andar, então tudo isso é permitido, tudo isso existe, né? Então, esse é um ponto. E segundo, aí eu vou fazer um disclaimer aqui, que a minha opinião não reflete a opinião da Ânima, portanto, aqui eu estou me responsabilizando integralmente, que, baseado na minha experiência em saúde, em que o Open Health ainda é incipiente, mas ele já é discutido, e em finanças nem se fala, né, com Open Finance e Open Banking e todo esse trânsito de dados mediante autorização das pessoas entre as instituições para beneficiar as pessoas, nós vamos viver o Open Education. O negócio de histórico digital, XML para o aluno, daqui a pouco as transferências estão todas digitais. O aluno vai pegar o XML que você gerou na sua escola e vai colocar no sistema da outra e vai ter todas as dispensas na hora. Na hora, como o Henrique falou, sem esperar, porque vai estar tudo padronizado. Porque tem um protocolo de comunicação dado pelo regulador, né, pelo MEC. De novo, pessoal, essa é a minha opinião pessoal, tá? Eu não estou aqui dando guidance, não tenho informação privilegiada, isso eu estou trazendo e fazendo um paralelo de outros setores que eu estava. Então, o Open Finance, quando, né, as instituições, os reguladores de finanças, né, o Bacen e tal, o Banco Central, resolveu fazer, fez. E aí todos os bancos tiveram que se adequar. Open Health, mais difícil, mas Open Education vai sair, cara, cedo ou tarde. Eu acho que você está muito certo, você está com o farol para o futuro. Aqui em Florianópolis, nós temos o professor Jean Martina, tá? Que é da Universidade Federal aqui, meu amigo, estava inclusive no FENESP lá. O Jean Martina faz parte de um grupo de experts em tecnologias avançadas que eles trabalham junto ao MEC para criar o diploma digital, digitalização de acervo. E o Jean Martina, lá no FENESP, me falou o seguinte: Vianney, a partir do momento que uma criança na certidão de nascimento já tem o CPF, acabou, está tudo indexado, entendeu? Então, tudo isso vai estar indexado, tudo isso vai estar sendo rastreável e é portável pelo usuário para ele fazer qualquer ação ao longo da vida dele. Então, a partir do momento que você tem um indexador, um chaveador, que é praticamente universal dentro do Brasil, tudo você pode acoplar ali. Então, acho que o Bruno enxergou uma coisa que ninguém enxergou ainda, que isso vai ser plenamente possível e pode mesmo acontecer. De onde vem uma exigência para você encantar o seu aluno? Você tem que ser um encantador de estudantes, senão ele, pica a mula. Cara, Devolva a bola para você. Se a sua escola for a última a conseguir ler o XML, que você vai ser obrigado, né? O MEC já deu prazo para você gerar o histórico no padrão e subir no MEC. Então, ele vai ter o controle do histórico. Se você pegar aquilo e enfiar na outra escola, cara, vai ter que bater, vai dispensar e tal. Se você for o último a fazer isso, cara, você vai demorar 10 dias para dar a resposta das transferências e o cara vai dar na hora. Entendeu? Então, o fluxo das transferências vai mudar absurdamente, na minha opinião pessoal. Então, assim, acho que as escolas têm que ficar atentas com esse conjunto de tecnologias que o Henrique mencionou para viabilizar, para quando o Open Education vier, meu amigo, você já está lá. Você já está preparado do ponto de vista de tecnologia. É isso. Muito radical. Aqui. Muito radical. São 15 horas e 54 minutos. Esses caras ganham uma fortuna por hora e eles só me deram até às 16 horas aqui, senão eu vou ter que pagar uma tarifa extra para esses dois feras aqui. Henrico, querido, então mais 2 minutos para você, mais 2 minutos para o Bruno, e fica faltando só um para terminar e a gente responder as perguntas. Vai lá, Henrico. Vou encurtar a última tecnologia que não é nova, Analytics, BI. Você vai me falar, Vianney, poxa, Henrico, mas isso já não é nem de 5 anos atrás, hein? Isso é muito tempo. Por que BI... Mas a gente não sabia usar direito, nem tinha todos os instrumentos padronizados, bagunçava tudo.
a gente sempre pensou no BI como uma ferramenta para o gestor olhar e saber quanto que quanto que eu estou faturando, como é que está performando aqui o número. E hoje o que está na moda, o direcionamento que está sendo dado para o Analytics é a inteligência artificial mastigando os dados de uma base para poder te dar predição, tendência, dizer o caminho que a gente está indo. A gente comentou aqui ao longo da apresentação do aluno trilhar o curso que ele faz, de microcertificação, cursos menores, né, ao invés de cursos maiores. Então, como é que você faz para manter o aluno engajado e você ir conduzindo para o lado que ele quer? A geração Z, ele vai estudar aquilo, ele não quer aquela formação que você disse que ele vai fazer, ele quer escolher o caminho dele. Como que você percebe qual é o próximo interesse do aluno? Como que você percebe para qual curso esse aluno deveria ser atraído? Tudo isso é através de analytics. Eu acabei não botando aqui, deixa eu botar o resuminho. Então, é um ramo do BI que analisa informações para identificar tendências e padrões. Tá? Te ajuda não só a tomar decisões, mas hoje, junto com a IA, vai te ajudar a responder esse tipo de pergunta. Né? A gente tinha um BI muito para falar o que aconteceu e por que aconteceu. Mas agora a ideia é que o Analytics você vai estar respondendo mais o que vai acontecer e o que eu devo fazer. Então, pesquisem aí, se informem melhor. Algumas instituições, a gente fez o Fábio Cesp, ele ajuda a organizar uma pesquisa lá do Semesp de nível de maturidade das IES, e a gente sempre vê pouquíssimas têm um BI robusto, e as poucas que têm acabam indo mais para esse lado do descritivo e do diagnóstico, que é falar o que aconteceu, né? O importante aqui, né, para ficar alinhado com o futuro, é tentar usar essas novas tecnologias para te dar previsibilidade e te dizer para onde ir. Tá bom? Vou encurtar para dar espaço para o Bruno falar e comentar um pouquinho disso aí do lado dele. Cara, tu é muito fera. Eu fico de cara aqui com como você traz coisas complexas de maneira compreensível, até para um velhinho que nem eu, entendeu? Que acompanhei a chegada da Texas Instruments, é um feito, né? Até para esse velhinho aqui você consegue explicar. Eu estou até me achando mais inteligente depois da tua fala aí. Bruno, querido, 2 minutos matadores para você aí, depois vamos para as perguntas. Vianney, eu vou agradecer de antemão e passar a palavra para você, cara. Eu vou pular, se me permitir, Henrico, comentar essa mais pelo tempo mesmo, para dar tempo de responder uma ou outra pergunta. Eu já vi que tem algumas por ali. Vianney, bola está Tá, então contigo. enquanto vocês dois escolhem as perguntas para responder que estão no QIA aí, eu vou em 1 minuto aqui mostrar a programação da Roper aqui, tá? Só descompartilha aí para mim, Bruno, Henrico, para eu poder assumir para Liberado. mim aqui, e eu vou mostrar para vocês aqui a programação da Roper aqui. Daqui a poucos dias, em São Paulo, nós temos um convite para você, para todo mundo da sua organização, que é o Roper Connect, que é um Roper Day, que nós vamos fazer em São Paulo, agora no dia 19 de outubro. Todos os nossos consultores estarão presentes, eu estarei presente, todo mundo está lá, o Adriano vai estar lá, o Caio vai estar lá, todo mundo vai estar lá, para a gente poder compartilhar as melhores experiências, fazer os painéis inspiradores e fazer um setup para você entrar em 2004 com tudo. Está no site da Roper para você fazer a sua inscrição e estar conosco em São Paulo no Roper Connect. Dinamarca, já falei, o ano que vem a gente vai junto, 23 e 24 de novembro, lá em Foz do Iguaçu, mercado e estratégia, cenários 2024, o mundo está mudando, tudo acelerado, nós vamos ter as melhores pessoas de marketing, estratégia e mercado lá em Foz do Iguaçu. Semana que vem, inteligência artificial não sai da nossa cabeça, é um tema obrigatório e nós vamos trazer uma abordagem de como encantar os alunos, tá? Semana que vem, o Marcos Ota, que é o equivalente grama do Bruno lá na Cruzeiro do Sul, né? E a Anália Hernandes, que é Client Manager na Anthology, com uma visão do mundo inteiro, que a Anthology está em mais de 400 universidades no mundo inteiro. Semana que vem, 3 da tarde, aqui na Roper. O nosso muito obrigado a Princípia, uma fintech na área educacional que tem foco em mensalidade em dia, zero inadimplência. Como fazer? Não é mágica, é processo, é estrutura, é com o Diogo Fonseca. Pega o contato dele aqui no chat para você falar com ele. Também o nosso grande abraço para toda a equipe da Anthology, que é CRM com inteligência artificial embarcada, LMS, que é o Blackboard classe mundial, e agora na parceria deles com a Microsoft, inteligência artificial embarcada em
tudo. Como é que você vai saber como é que funciona? Fala com o Acir Marteleto, está o telefone dele aqui no chat aqui e o WhatsApp dele também. Telesapiens, OPM, acelera o seu catálogo, graduação pós, para você chegar mais longe de onde você chega hoje. E tem o bônus de grátis, pílulasdoenade.com.br. Fala aí com o André, está o contato dele aí no chat para você fazer a ponte também. E a nossa parceria já de muitos anos, Elisa Volinek, eu sempre te amo, sempre te amei, sempre te amarei. E agora com o Fábio Cesp no comando, a Liceu é nossa parceira, dispensa apresentações. O contato do Fábio Cesp está aí no chat para você fazer a ponte com eles e organizar a sua espinha dorsal digital na sua instituição. The End of the Marketing and Merchandising. E agora vamos para as perguntas. Henrique, o que você separou aí para você responder? Olha, eu não sei se eu estou sabendo. Tem uma pergunta aqui da Karine Dória. Uhum. Ela queria saber um programa, um sistema para conseguir pegar o material escrito para que ele faça um resumo e a narração. E qual a média de custo? Bom, na verdade existem vários, tá? Eu não me arrisco a dizer só uma, mas assim, o resumo em si, os próprios GPTs, o Chat GPT, os Bing Chat, as principais ferramentas, elas fazem isso, você copia e tal, mas o custo começa a ficar proibitivo, né? A minha sugestão, eu coloquei aqui um link aqui, ó, existem ferramentas menores que são focadas em fazer isso, que conseguem te ajudar com custo menor. Para narração tem o Whisper, para geração de imagem é Midjourney, DALL-E, enfim, hoje tem tantas, o mercado está ainda está se estabilizando para ver quem que vai ganhar e quem que vai ser o grande dominador, mas assim, não é difícil, um Google rápido você acha um monte aí de ferramenta. Inclusive para educação corporativa da própria Tecni, uma coisa curiosa, a gente está fazendo esse processo que eu descrevi, tá? A gente pede para alguém que é especialista em algum assunto gravar um vídeo narrando com a voz dele, clicando. A gente joga numa ferramenta que depois tira, escuta o que a pessoa falou e aí joga, transcreve, aí joga numa outra que depois põe uma locução e um personagem, um avatar bonitinho lá narrando e a gente vai editando o vídeo. Tem muitas aí no mercado, tá? Caramba, bacana. Olha aí, ó. Tem. Procura o que você acha. Tem. O que não dá é para não ficar, não dá para não Exato. usar e não dá para não conhecer, tá? Eu tenho na minha equipe aqui no blog do Enem muitos jornalistas que trabalham nas redes sociais para mim. E eu fiz uma reunião e falei assim: se vocês não aprenderem a dominar a lógica de um chat GPT como assistente virtual, vocês não se empregam em lugar mais nenhum do mundo. Estou pagando US$ 20 por mês, que é o custo do chat GPT individual como assistente, para todos os meus funcionários. Bruno, querido, agora é com você. Não, vou pegar do Geuel Alves sobre aplicativo, e ele perguntou sobre se fazer uma solução sob medida ou usar soluções prontas, como o Teams, o Google e outros. E como resposta, acho que uma coisa é você usar essas ferramentas para as videoaulas e tal, e gerar estes conteúdos, e outra coisa é você ter um app da escola que vai além simplesmente do que essas ferramentas entregam. Então, de alguma forma, eu estou querendo dizer que você tem que ter o seu aplicativo, sim, desenvolvido internamente ou com apoio de uma empresa de tecnologia, e dentro desse app está embarcado. O Henricão está ali, né? Estou dando a dica aqui para ele. Precisando, estamos aí, o contato É, está no. e aí integrado com essas ferramentas de videoaula, tá? Então, acho que é um pouco essa combinação. É isso, Ó, Biane. chegou uma pergunta de última hora aqui pedindo socorro. Yara Yamamoto, qual ferramenta vocês usam para fluxograma de processos? E ela diz, usei várias e não gostei. Não sei Fluxograma de se processos, dica. você quer para documentar ou você está falando de RPA para execução. Aí já complicou. Ela só Ó, perguntou isso, aí isso já complicou a vida Qual dela, que hein? vocês A usam aí, vida Bruno, que dela. vocês usam de RPA? então, eu vou dizer assim, ó, eu tive, como eu falei, no evento da Roupa lá no Prodese, eu conversei com o professor Fabrício, que é da Unicesumar. Documentário e RPA. Ela quer as duas coisas, documentário e É, RPA. não, RPA já é outra coisa, o Ricão colocou algumas, né? O iPad, Aham. Eu vou fala pegar ali. aqui. É Mas isso. de, mas de processos ali, eu estou usando a mesma ferramenta que o professor Fabrício lá da Unicesumar, chama Sidle. Eu vou escrever aqui, tá? Então, é uma empresa que já está na Unicesumar e nós agora estamos usando também.
Ó, Ó, do já lado do ganhou um mexanda RPA, gratuito aí e fica um abração para o Fabrício Lasília, que é uma pessoa que mora no meu coração. É a Isso. primeira pessoa no Brasil que colocou uma universidade para funcionar no celular. Boa. legal. Na gravação, no meu print aqui, ó, os líderes de RPA, UiPath, Automation Anywhere e Blue Prism. Essas são as líderes aí do mercado mundial disso, Ok. dessa Ó, tecnologia. são 16 horas e 5 minutos, foi o nosso combinado. Eu quero um sorriso bem bacana para a gente eternizar aqui. Ai, Bruno, sorriso, quero ver teus dentes. Ai, aê, bacana, muito legal o sorriso de vocês para a gente poder guardar aqui. Convidar todo mundo para a semana que vem um papo sobre como encantar os alunos. Semana que vem o papo é aluno, aluno. Como encantar o aluno com inteligência artificial. Vem dois feras aqui. Vem o Marcos Ota pela Cruzeiro do Sul e vem a Nária Hernandes pela Antologos. Nós vamos dizer para você como encantar esse aluno da geração Z e como que a inteligência artificial não é uma ameaça fantasma. Pelo contrário, ela é da aliança, ela não é do império. Tá? Ela vem para te ajudar. Tá? Ela vem para te ajudar a encantar. Esse é o papo da semana que vem. E eu queria, então, dar um minutinho para a despedida de cada um de vocês. Como é que vocês podem ajudar essas pobres almas que vieram hoje aqui pedir a bênção para vocês? Bom, eu queria agradecer, Vianney, a oportunidade mais uma vez. Fico à disposição aí para qualquer próximo evento. Eu sou um entusiasta de tecnologia. Eu sou formado em ciência da computação, mas dediquei a minha carreira toda trabalhando para educação aplicada, tecnologia aplicada à educação. Então, a Roper, que sempre está misturando esses assuntos, para mim, é um lugar que eu me sinto bem e gosto muito de participar. Agradeço o convite. Quem quiser entrar em contato, a técnica que fornece o Liceu está aí à disposição para ajudar todas as instituições, tanto para sistema acadêmico, chatbot, BI, aplicativos, OCR, tudo isso que a gente conversou aqui. Os contatos estão no chat aí, estou à disposição. Será um prazer aí ajudar qualquer um que precisar nessa jornada que não é difícil, né? Você vê que é pouca coisa que o pessoal vai ter que fazer para se manter competitivo, mas a gente se ajuda e junto a gente chega lá. Obrigado. Bruno, querido, encanta todo mundo. Ah, que isso, não. Pessoal, eu queria agradecer, eu estou voltando para o setor, são apenas 8, 9 meses, então peço desculpas aqui se falei algo que possa ter desagradado alguém, mas eu realmente gosto de educação, trabalho porque acredito que isso é um propósito e tecnologia transforma esse setor, então assim, estou disponível a conversar, mandei meu LinkedIn e nem preciso dizer, né, Vianney, o quanto a Roper para mim é a casa de troca de conhecimentos em educação, em todas essas temáticas. O Vianney é um sujeito que, assim, tem que estar perto do Vianney para renovar as energias. A Luciana, a turma toda da Roper, então eu sou muito feliz de estar no setor. Nunca estive longe da Roper, mesmo quando estava fora, né, Vianney? Você fez podcast comigo, nós fizemos live, um monte de coisa. Então é isso, pessoal. Esse espaço aqui é muito bacana. Muito obrigado. Tá no mudo. Ficou no mudo, Vianney. Tchau. Eu acho que ele deu tchau, galera. Até mais, Tchau, pessoal. pessoal. Tchau. Vianney. Abração. Tchau.